Senhoras e senhores, fala o Mestre Kai, hoje de mais um rap, dessa vez do próprio Keisuke Urahara. Eu sei que já trouxe do canal Marquinhos um react do Urahara, mas esse aqui é do Hanori. O do Marquinhos ele só sai lá pro domingo, mas eu acredito que lá pro sábado deve sair lá pro react do Mayuri, que tá muito próximo, só falta 3 dias. E eu conto para vocês para deixar seu comentário para o próximo react de Bleach que eu posso trazer aqui. Eu já tenho cerca de 2 ou 3 preparados aqui para amanhã, caso vocês queiram. Então, fica o critério de vocês se inscrever no canal, compartilhar para os amigos que é canal de Bleach assim como eu sou. Então, não vai ter 10 mil inscritos esse ano. Mas chega de papo e bora pro vídeo. Você nem vai se mover, esse lado tem um porquê, o passado persegue, então penso que Olha, a parte da Rainha Carmesim, que no caso a Benihime, que é uma das mangás mais belíssimas, se não as bem mais bem feitas do Chiikubo, eu considero ela um rank S, porque ninguém peita, ninguém vai pra cima do Urahara. Agora quando ele tá em campo, velho, tem como não. O bicho é totalmente nerfado e tunado. Ninguém para ele. E principalmente na Guerra dos Mil Anos, aquilo sim foi cinema. Foi basicamente cinema. Olha, se ele tem o poder de costurar o seu corpo e também de curar suas feridas, é quase como se ele fosse um mestre das marionetes. E acontece que se ele faz isso com o seu adversário ou qualquer outro que estiver no seu campo de visão, o Grit Benihime, ela vai soltar cerca de um corte carmesim vermelho de longo alcance ou até um de curto alcance, dependendo do alvo, e depois, pá! Matou o adversário, cortou ele em meio. Mas, cara, eu acho que poderia ser basicamente assim. O Urahara pode usar o Shory Benihime e depois cura suas feridas e parte 3, 4, 20 prédios ao meio à medida que vai distanciando ou se afastando da mira de alcance ou da sua longevidade de alcance. Você encontra dificuldade nessa jornada, caído no chão, que tal você aceitar da ajuda de Urahara? Lembrando que se não fosse Urahara naquela hora, e para quem já está lembrado daquele arco da Soul Society, do Shinigami Substituto, é aí que o Urahara ele aparece. Ele também aparece muito tempo antes, quando o Ichigo já estava no ventre da mãe dele, que no caso estava cerca daquele rolo branco. Mas, meu amigo, se não fosse pelo Urahara, eu podia dizer com toda certeza que a mãe do Ichigo, que no caso, ela como é uma Quincy, poderia morrer por conta da rolificação, poderia morrer. Ela poderia acabar virando ou um rolo ou morrer aí mesmo. Mas se não fosse por conta do Inshichiba, ele não poderia deixar isso acontecer e salvou a mãe do Ichigo quando mais precisou. Olha, é o seguinte, o treinamento do Urahara funciona assim. Ele queria ver aonde o jovem Ichigo poderia ir. Ou ele virava bem um Hollow, ou ele meio que se deixava se transformar, ou então, se ele virasse um Hollow por completo, o próprio Urahara, que eu não posso nem sequer deixar ele negar, ele ia matá-lo. Basicamente assim. Porque para quem se lembra, lá no arco do Serinten, quando ele já era capitão, e depois o Mayuri tomou o poder dele no Golden 12, eu já posso afirmar com toda certeza que houve uma rolificação no Golden 5, o Shinjiraku, e depois aconteceu a mesma coisa com a Lisa e também com a Hiyori, que também sofreram rolificação, mas não foi culpa deles, foi por conta do efeito colateral que tem por conta do Aizen. E já foi colocado lá no mangá, capítulo 233.
a rolificação. Resta meu chapéu cortar, é tão fácil, né? Não se bem, né? Me acordar. Sua história é fraca, é impossível utilizar ali batalha. Você pretende vencer, sabe o nome da sua espada. Zangetsu despertada. Isso todo mundo já sabia, porque Zangetsu é meio que uma espada muito, mas muito formosa para o universo de Bleach. E sem ela, o Ichigo não teria nem Shikai, nem Bankai, nem sequer a forma Fullbring, nem sequer a forma Shikai Fullbring, nem a forma Bankai Fullbring, o que for. Ele não ia ficar aquele personagem B10 que todo mundo conhece, se esse não é totalmente punkzaço, que no caso Zangetsu. Peguei o chapéu cortar, bem escuro aqui, deixa acabou de terminar. Porque a rapetada não vai ficar assim. Invade a Soul Society. Lembrando, a Soul Society é dividida por 12 capitães e 38 tenentes. E sem falar que tem cerca de 1048 soldados. Ou seja, é osso. É osso duro, meu irmão. Não tem como. E para cada capitão tem cerca de um esquadrão renomado. Ou você acaba com todos de uma vez, ou então capitão general, que no caso Yamamoto. Que convenhamos, esse aí é osso duro. Ele é um velhote muito forte. Porque tudo depende disso. Portal aberto, vocês têm uma chance. Temos que completar essa missão quanto antes. 30 dias preparados pra execução. O Ryoko tem que permanecer em boas mãos. Olha, eu acredito que se ele já tem cerca de uns 3 ou 14 dias pela frente, é pouquíssimo dia, mas mesmo assim, o Ichigo vai ter que trabalhar duro para poder salvar a Rukia do Palácio de Execução. E é aquilo, se a Rukia for executada, isso por conta do irmão dela, que no caso o Byakuya quer que ela seja executada, por dar os poderes dela para o Ichigo, quando ele mais precisou salvar a família dela e ela, aí é que vai ser meio que a mesma coisa que você pegar o Gold Roger e executar ele por coisa que ele não fez de errado. E, velho, é muito distorcido o arco da Soul Society. Outra coisa que me chamou a atenção foi que a batalha do professor Kiase contra o Urahara já mostra que ele já tem um domínio, já tem cerca do Aizen na mira. E o Urahara, ele já sabe que foi ele que criou o Ogyoko. A primeira criação dele que consiste em desejo. Aquilo que você imaginar. Por exemplo, meu desejo é o quê? Meu desejo é se tornar o maior criador de mangás que o mundo pode imaginar. Agora, se fosse nas mãos erradas, que no caso do Aizen, convenhamos, ele queria se tornar God, que no caso, um deus acima dos Shinigamis. Mas ele acaba conseguindo isso? Consegue. Com um preço, que no caso, sua vida. Velho, eu não tenho nem o que dizer. A Benihime, que no caso a Princesa Carmesim, que no caso, se eu não estiver enganado, a Bankai e a Shikai do próprio Keisuke Urahara se torna algo não só trivial, mas também algo mais casual, tornando ele não só mestre marionete, bonecos. Geral de vocês fica dizendo que ele é um vilão, que ele chega a ser quase vilão, mas ele não tem lado oculto. Tanto é que mostra cerca de 3, 4 episódios ele com a Yoruichi, falando que poderia ser alguma coisa, poderia ser assim assado, mas, cara, se fosse exatamente o que ele falou com a Yoruichi, que se não fosse pelo Ichigo lá, naquela hora, as coisas poderiam ser diferentes, poderia. E ele tá fazendo isso para impedir que o Rei Quincy volte e a Guerra dos Humanos aconteça.
titãs foram transformados. O Ryoko vai ajudá-los. Cravei! Cravei! Eu cravei! Eu simplesmente falei no começo do vídeo sobre a rolificação e sobre que ele foi exilado. Mas, cara, essa parte que ele foi exilado pro mundo humano foi a merda que o Aizen fez. Tudo culpa dele, velho. Porque, pensa comigo, a rolificação, o banimento do Aizen, a morte de alguns soldados do Serentei, tudo culpa da merda do Aizen. Ele que fez tudo isso e agora o Urahara que paga o pato. Não, velho, não. Tá errado. Tá totalmente errado. Alguém para esse cara, alguém para esse cabra, porque eu quero arrancar a goela dele. Agora, passando do arco Serentei para o arco Zarancas, é aí que a coisa fica séria. Quando o próprio Kensuke Urahara ele não queria usar a Bankai dele, ele estava disposto a dar aquela bengala. Sabe aquelas bengalas de velho? Pois é exatamente aquela bengala. Mas quando ele tira a bengala dele em forma Ichikai, é aí que ele mostra que ele não tem somente uma imprevisibilidade, que ele não é somente um lojista. Ele também foi um capitão e ele também tem cerca de uma habilidade única, capaz de quebrar a barreira do som e se próprio curar quando ele bem quiser. É exatamente essa parte do Ecomundo que eu já trouxe aqui do Kyoha, uns 4 reacts sendo bengalas. É exatamente isso. Foi nessa parte que o Kyoha, ele meio que usa o cérebro dele e quase que mata o Ichigo. Mas se ele não tivesse transformado no Vasto Lorde, aí ele não teria nem sequer chance contra o Kyoha. Mas como a batalha estava pau a pau, então eu posso dizer aqui que no arco Zarancas a vitória foi para o Ichigo. Simplesmente isso. E o Kyoha meio que foi de base. Aí sim, velho! Olha ele! Shinji Hirako! Shinji Hirako tá aqui, velho! Esse sim vai fazer tudo ficar invertido na hora que ele quiser. E outra, eu já trouxe isso no react de Bleach, que no caso do Shinji Hirako ontem, que ele deixa tudo invertido. A sacanagem que no caso a Bankai pode deixar tudo invertido, que no caso a da sua Bankai, Yamaku ou Sakarushi pode até mesmo inverter a polaridade de tudo. Agora sim, Aizen foi selado. E mesmo que ele tentasse voltar de novo, não estaria com esse tanto de poder que ele estava com o Hogyoku, não. Porque ele só estaria somente com menos poder, ele ainda teria o Roda 38, que no caso de ilusão, mas mesmo assim, ele voltaria na Guerra dos Mil Anos, voltaria, mas com menos poder que ele já estava. O que aos olhos do Rei Quincy seria visto somente como um inseto, nada mais que isso. E outra coisa, o Hado que o Urahara usou contra o Aizen não foi um Hado comum não foi o Hado 20, 30, 40 não. Foi o Hado 91, capaz de criar cerca de partículas de explosão sequencialmente de 3, 4, 20, 35 delas em sequência. O suficiente para explodir um corpo humano de uma vez, se não esfarelar ele em partículas quânticas. Aquilo ali foi gênio. Foi uma história de gênio. Vem cá, ninguém mais acha que a Benehime parece muito com a Onohana, não? Porque parece, se você bater o olho e ver ela um pouquinho mais de perto, parece um pouco a Onohana de Bleach.
Isso é verdade, ele pode regenerar um monte de vezes de acordo com a sua Mankai, aí a própria Benihime, porque, cara, o Aiz ele pode lançar cerca de 3, 4, 5, 1 milhão de ataques, e a própria Benihime, já que tá gritando e também tá chorando ao mesmo tempo, vai curar e até mesmo fazer com que todo o dano que o Ozen causou nele seja reduzido a nada. Ele não vai sentir dano, não vai sentir dor. É quase como se ele fosse imortal, reestrutura todas as partes ósseas que foi arrancada. É quase como se fosse uma marionete. Ele está fazendo de si mesmo uma marionete. Veja como ela é bela, quando seu sangue jorrar. Você nem vai se mover, esse lado tem um porquê. O passado persegue, então peço que grite, grite bem. Mas então esse foi o vídeo para o estado. Eu sou o Mestre Kevin por aqui. Deixe seu like, inscreva no canal, comenta no próximo vídeo, compartilhe o seu link de Bleach assim como eu sou. Por uma próxima, até mais, valeu e fui!